Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta, então, com mais uma aula de Direito Constitucional, no intuito aí de buscar a aprovação de vocês, né? Vamos, então, aqui, objetivamente, continuar trabalhando os direitos fundamentais. Na aula de ontem, a gente passou por alguns aspectos, como a evolução dos direitos fundamentais, que em alguns editais vocês vão encontrar com evolução do constitucionalismo, em outros editais vocês vão encontrar as gerações de direitos. Tá brega esse, hein? Esse tá bem barangão. Se falar gerações de direitos, tá caído. Não se usa mais esse termo, não se deve mais usar, a não ser para o professor falar na sala que se usava gerações de direitos e agora se usa dimensões de direitos fundamentais. Ou seja, para quem ficou na dúvida ainda do que sejam essas dimensões de direitos fundamentais, nada mais são, pessoal, do que modas. Aquilo que era moda em determinado momento da história aparecia na Constituição daquele país, ou daqueles países que criavam Constituição naquele momento. É por isso que ali, no final do século XVIII, qual que era a moda? O que estava pegando? O liberalismo. Se o liberalismo, a ideia de um Estado abstenteísta, de um Estado omisso, era o que as pessoas queriam, eles colocaram isso nas suas constituições, no seu Estatuto Supremo. Se depois passam a noção de que é preciso buscar igualdade, que o Estado não pode deixar as pessoas isoladas e etc., se as pessoas têm fome, se as pessoas precisam de saúde, se as pessoas precisam de condições financeiras para sobreviver, o Estado não pode ser omisso quanto a isso, ele agora tem que ser um Estado de ação. Então, a moda das constituições desse momento, no início do século XX, era colocar direitos sociais, ou direitos de integração social, junto com direitos culturais e direitos econômicos. Ou seja, o Estado gastando dinheiro seu, da sua economia, das suas fortes economias, para ajudar as pessoas. Ora, de que adianta o Estado ter muito dinheiro e as pessoas passarem necessidade, não é mesmo? Depois, a terceira dimensão, com aquela ideia de fraternidade, de um Estado não apenas que age, mas também dando oportunidade das pessoas isoladamente agirem em nome de todos os seus irmãos, com ações de direitos fundamentais, de direitos transindividuais, de direitos difusos, direitos coletivos, tudo isso sendo levado a efeito por instrumentos constitucionais, como ações populares, como a própria ação civil pública em alguns países, enfim. É a quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, não sabemos qual dimensão, mas as dimensões posteriores à terceira dimensão, né, que aí é ponto pacífico para os concursos, sempre relacionados a direitos voltados à modernidade. Vimos algumas características dos direitos fundamentais e hoje a gente vai analisar esses direitos fundamentais em espécie. Quais os tipos de direitos fundamentais? Terminamos a aula de ontem falando exatamente da classificação dos direitos fundamentais levada a efeito pela nossa Constituição. Ou seja, a Constituição brasileira, na hora de falar sobre direitos fundamentais, o que ela fez? O que ela fez? Colocou um título específico sobre direitos fundamentais. Lá ela tem o título 1, que é Princípios Fundamentais, ela pegou o título 2, já de cara colocando direitos fundamentais. Por que isso? Por que é importante saber que o título 2 está no começo da Constituição? Ora, preste atenção, a Constituição ela vem no momento em que o Brasil passa de uma ditadura para uma democracia. Na ditadura brasileira, a preocupação maior dentro do direito constitucional era organização do Estado. E tem uma outra matéria de direito constitucional, direitos fundamentais. Só que organização do Estado é que era a preocupação dos governantes na época da ditadura militar. Na hora de outorgar uma Constituição na década de 60, a ideia era como vou organizar esse novo Estado para se proteger dessa invasão comunista. Então as Constituições 67 e 69, elas vêm com a conotação de quê? De muita organização do Estado e poucos direitos fundamentais. Já a Constituição de 88, ela tem que trazer uma afirmação de direitos fundamentais. Ou seja, os direitos fundamentais agora têm que ocupar um lugar de destaque. E para aquele que pega a Constituição de 88 e abre na primeira página, vai ver 1, 2, 3, 4 artigos falando sobre princípios fundamentais, para dizer qual que é a ideia desse novo Estado que surge, desse Estado democrático de direito que tem como fundamentos, etc, etc. E, a partir do artigo 5º, título 2, já vem falando de direitos fundamentais. Então,
a colocação geográfica ou colocação sistemática dos direitos fundamentais na Constituição de 88 tem um sentido, tem uma razão de ser, qual seja a ideia de que o Brasil se anuncia agora não como um Estado preocupado tanto com a formação ou a organização estatal, mas um Estado voltado à proteção de direitos fundamentais, tá certo? Então, do artigo 5º, que hoje conta com 78 incisos e 4 parágrafos, até o artigo 17, que vai falar de uma forma do cidadão agir dentro do Estado, do cidadão exercer o seu sufrágio, que é a organização dos partidos políticos, todos os dispositivos ali contam com direitos fundamentais. Lembrando que os direitos fundamentais não se resumem ao título 2. O título 2 organiza algum deles, mas além dos direitos individuais, que foi uma dúvida, uma pergunta que me fizeram, eu disse para vocês que tem direitos individuais fora do artigo 5º, lembre-se também, existem direitos sociais fora do artigo 5º, fora do artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, em diante. Existem os direitos à saúde, estão lá no artigo